qual fórmula utilizar para posicionar gesso se o seu solo for arenoso, tá? No vídeo anterior eu falei que a gente tem uma particularidade sobre o solo arenoso e a gessagem, né? Porque a gente não tem que olhar somente para cálcio e nem para alumínio. A gente precisa ficar de olho no nosso teor de magnésio, certo? Que foi a informação nova que te trouxe no outro vídeo. E agora eu vou te mostrar que fórmula que a gente vai utilizar para poder fazer o posicionamento desse gesso, tá? Pessoal, o seguinte, a gente tem basicamente duas fórmulas convencionais quando a gente fala sobre gesso, de forma geral, né? Que é o quê? A gente tem o método de argila, tá? E a gente tem a elevação de cálcio, certo? Algumas pessoas ainda sequer conhecem a fórmula de elevação de cálcio, mas vou explicar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. No método de argila, a conta é simples demais. É 50 vezes o teor de argila do nosso solo, tá? Só que chegou um cara lá, tá? Um pesquisador, e falou o seguinte, cara, eu tô vendo aqui, ele começou a fazer um trabalho que dizia o quê? Ele aumentava as doses de gesso e aumentava a produtividade. Ele falou assim, caramba, essa fórmula aqui ela funciona, mas eu acho que o meu solo pode mais. Eu acho que se eu colocar mais gesso, aumenta a produtividade. E ele começou a perceber que se ele elevasse a saturação, né, o teor de cálcio para 60% da CTC efetiva no solo, ele conseguia ter boa produtividade. Então ele falou o seguinte, olha, ao invés de eu posicionar só em cima disso aqui, eu tenho uma alternativa, que é qual? Elevar esse cálcio para 60%. Só que aqui que entra os poréns, tá? Aqui que a gente tem que conhecer lá o fundamento das coisas e que se você utilizar essa fórmula aqui em solo arenoso, pode tirar produtividade ao invés de aumentar. Que o quê? Primeiro, ele elaborou essa fórmula pensando em solos mais argilosos. Se eu não estiver enganado, foi pensando em solos lá do Paraná. Posso estar enganado quanto à origem, mas o sentido da conversa é a mesma, tá? Lá nos solos do Paraná. E aí, primeira coisa, ele leva em consideração a CTC efetiva, que é o quê? A CTC na camada mais profunda lá de onde a gente quer posicionar o gesso, tá? Vídeo anterior eu falo aonde tem que ser a camada, tá? Então se você não assistiu, assiste lá o vídeo anterior, eu falando para onde a gente quer levar esse gesso, tá? E o que é a CTC efetiva, tá? Não vou ficar explicando isso aqui nesse vídeo. A questão é que se a gente posicionar uma alta dose, a gente pode induzir a deficiência do magnésio. Então, para solo arenoso, a gente vai utilizar o método de argila. Vocês vão perceber agora um detalhe também. Para o solo arenoso, quando você utiliza o método de argila, geralmente essas doses elas não vão conseguir, geralmente, se for abaixo aí de 1 tonelada, geralmente não vai conseguir elevar o nosso cálcio para 0,5 centimols. E a gente vai continuar tendo o quê? Deficiência de cálcio na camada que a gente planejou o gesso. Só que é uma consequência de ter solo arenoso, tá? Então, no gesso, vai seguir ali mais ou menos o mesmo sentido do calcário que a gente comentou lá atrás, de que a gente tem um espaço pequeno, onde provavelmente a gente vai precisar entrar mais vezes, tá? Mais vezes, do que fazer uma dose cheia. E muitas vezes a dose cheia vai tirar nossa produtividade ao invés de acrescentar. No caso do calcário não vai tirar a produtividade, mas já não faz tanto sentido posicionar uma dose altíssima em um ambiente que não vai receber aquilo, tá? Não vai deixar aquele ali disponível. E só que o gesso, se a gente posicionar essa dose muito alta, a gente pode tirar a produtividade sim, tá? Então utilizem o método de argila. E essa fórmula é muito simples, tanto é que algumas pessoas perguntam, é só isso? Mas é só isso. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um solo de 10% de argila, tá? Então, ó, 50, que é a própria fórmula, vezes 10, que é a porcentagem de argila que deu lá na sua análise, tá? Então você vai posicionar 500 quilos de gesso por hectare. Só isso, Matheus. Só isso, tá? Então vocês vão perceber que essa dose aqui ela vai ser quase ou como se fosse uma dose nutricional de enxofre e não um aporte daquilo que a gente quer fazer. Então um pouco de gesso que vai descer, ele vai preencher aquela camada? Vai. Ele vai ali reagir com o alumínio, vai dar uma neutralizada no que ele pegar? Vai. Só que pode ser que mesmo após essa gessagem, a gente não consiga combater algumas coisas que a gente tem no nosso sistema, como por exemplo o alumínio, se tiver em excesso, ou fazer uma dose nutricional de cálcio para deixar um residual bom, tá? Então pode ser que a gente não consiga atingir isso, pela quantidade de gesso que a gente aporta, que é pouca. Mas se a gente fazer altas doses, é bucha, tá? Eu até postei um vídeo falando sobre gesso uma vez, no meu Instagram, sobre calcário, desculpa, e o cara falou assim, ó, não é assim que faz a conta, não sei o que, é só jogar 12 toneladas de calcário e 1 tonelada de gesso. Cara, se faz isso na área de abertura em solo arenoso, é fumo, moçada. Fumo. Porque você vai ter
Você não vai ter, na verdade, magnésio no teu sistema. E o magnésio vai tirar e muito essa tua produtividade, tá? Então é isso. Esse vídeo de hoje era para mostrar para vocês as fórmulas que a gente tinha de calcular o gesso, tá? E que essa fórmula aqui é a mais ideal quando a gente fala, ó, disso aqui, ó. Essa poacona aqui, desse areião de praia, tá? Um abraço, até o próximo vídeo e valeu!